Olá, meus queridos irmãos e amigos. Que a graça e a paz de Deus, o Todo-Poderoso, Soberano e Eterno, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com todos. E que o Espírito Santo, o Consolador, aquele que habita dentro de nós e que intercede por nós junto ao Pai com gemidos inexprimíveis, possa fazer uma obra grandiosa, maravilhosa, inesquecível, marcante, extraordinária na vida de todos nós. Meus queridos irmãos e amigos, o capítulo 19 de Juízes começa da seguinte maneira: naqueles dias, quando não havia rei em Israel, um levita que estava morando em uma parte remota da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina. Ela, porém, foi infiel com ele, abandonando-o e voltando para a casa do seu pai em Belém de Judá. Meus queridos irmãos e amigos, desses dois primeiros versículos de Juízes 19, podemos tirar três importantes informações. Primeira informação: naqueles dias não havia rei em Israel. Ora, meus queridos irmãos e amigos, todos nós sabemos que quando não há uma liderança comprometida com a verdade, quando não há uma liderança sábia, quando não há uma liderança justa, quando não há uma liderança séria, tudo, absolutamente tudo, vira bagunça. Essa é a verdade. E isso pode acontecer num país. Isso pode acontecer em uma instituição religiosa. Isso pode acontecer numa casa, numa família. As leis que norteiam a vida das pessoas podem até existir, mas ninguém cumpre. Cada um faz o que bem entende. A grande verdade é que Israel tinha se transformado em terra de ninguém. E o que reinava era a anarquia sociopolítica social. O que reinava era a anarquia sociopolítica social. Segunda informação: dentro deste contexto, um levita que estava morando em uma parte remota da região montanhosa de Efraim tomou para si uma concubina. Em Levíticos capítulo 20, versículo 10, a Bíblia, a palavra de Deus, diz que se um homem cometesse adultério com a mulher do próximo, ambos, o homem e a mulher, seriam mortos. É o que está escrito em Levíticos capítulo 20, versículo 10. Mas o homem podia ter uma concubina. A concubina era uma prostituta. A concubina era um amante.
segundo a cultura desses povos, não. Segundo a cultura deles, não. A palavra concubina vem do hebraico. É formado por duas palavras. E se pronuncia pileges. Pileges. Que significa metade de uma mulher. Pilegas. Significa metade de uma mulher. Como assim? Metade de uma mulher? A concubina não tinha os mesmos direitos da mulher que tinha o contrato de casamento ou o contrato matrimonial, que era chamado de ketubah. Por isso que a chamavam de metade de uma mulher. Pileges. Deus, o Todo-Poderoso, aceitava isso? Permitam-me perguntar mais uma vez. Deus, o Todo-Poderoso, aceitava isso? Não, não e não. Deus, o Todo-Poderoso, permitiu que acontecesse isso. Permitir é diferente de aceitar. E o levita sabia muito bem disso. Porque os levitas foram escolhidos por Deus, foram separados por Deus para ministrar no templo. Os levitas tinham que levar uma vida santificada. Os levitas tinham que ter um compromisso sério com Deus. Terceira informação. Terceira informação. A relação do levita com a concubina era um tanto quanto problemática. Ela foi infiel com ele, abandonou-o e voltou para a casa de seu pai, em Belém de Judá. É o que diz os 2 primeiros versículos de Juízes, capítulo 19. Então o levita foi atrás dela para convencê-la a voltar. O pai dela, quando ouviu, ficou muito contente e o convenceu a ficar ali 4 dias. No 5º dia, o levita, a concubina e o ajudante do levita partiram de volta. Quando chegou perto de Jebus, cidade dominada pelos jebuseus, essa cidade posteriormente passou a se chamar Jerusalém, o levita não quis passar a noite ali, porque essa cidade era dominada pelos jebuseus, pelos estrangeiros. Ele achou melhor ir para Gibeá, onde a cidade era habitada pelos israelitas da tribo de Benjamim. Em Gibeá, cidade que era habitada pela tribo de Benjamim, ele achava que podia ficar mais tranquilo. Era mais seguro.
Quando chegaram em Gibeá para passar a noite, sentaram-se na praça pública, esperando que alguém os acolhesse, que alguém fosse hospitaleiro com eles. Mas ninguém foi hospitaleiro com eles. Então, um homem idoso que estava em Gibeá a trabalho, não era da tribo de Benjamim, estava ali a trabalho, voltando já tarde do seu trabalho, viu o levita, a concubina e o empregado levita ali na praça, e os chamou para passar a noite em sua casa. Chegando em sua casa, o idoso deu alimentos para os animais e depois também todos comeram e beberam com alegria. Mas enquanto comiam e bebiam e se preparavam para descansar, vieram alguns homens depravados da cidade de Gibeá e batiam fortemente na porta da casa do idoso, pedindo que ele entregasse o seu hóspede, o levita. Homens depravados, que a Bíblia chama de filhos de Belial. Filhos de Belial, literalmente falando, significa filhos da inutilidade. Pessoas inúteis, mas sem lei, brigões, depravados. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 15, usa essa palavra como sinônimo de Satanás. Como já disse, vieram alguns homens depravados da cidade de Gibeá, batendo fortemente na porta da casa do idoso e pedindo que ele entregasse o seu hóspede, o levita, para que eles pudessem ter relações sexuais com ele. Fazendo uma analogia, os irmãos e amigos se lembram que aconteceu a mesma coisa quando os dois anjos foram tirar Ló e sua família de Sodoma e Gomorra? Está lá em Gênesis capítulo 19. Os depravados, os filhos de Belial, de Sodoma e Gomorra, pediam para que Ló entregasse os dois anjos que foram lá tirá-los daquele poço de perdição. Vendo aquilo tudo, o dono da casa saiu e lhes disse, o dono da casa, o idoso, saiu e lhes disse: não façam isso, meus irmãos. Ele é o meu hóspede. Não façam tamanha maldade com esse homem. Como insistiam muito, o idoso lhe fez uma proposta, combinado certamente com o levita. Uma proposta covarde, uma proposta nojenta, uma proposta diabólica, diga-se de passagem. Ele disse: a minha filha virgem e a concubina deste homem estão aqui.
levem-nas, mas não cometam este ato tão vergonhoso contra este homem. Vejam que absurdo, meus queridos irmãos e amigos. Vejam que absurdo. Contra as duas mulheres podia cometer este ato vergonhoso. Podia cometer essa violência sexual, mas contra o homem não. O homem idoso disse isso porque preferia o estupro heterossexual em vez do estupro homossexual. O que os irmãos e amigos acham? O homem idoso disse isso porque preferia o estupro heterossexual em vez do estupro homossexual? Eu acho que não. Ele disse isso porque as mulheres, segundo a cultura deles, não tinham importância nenhuma. O homem idoso não estava dando importância, nem protegendo a sua filha, que ainda era virgem. Duas mulheres sendo oferecidas como boi de piranha para salvar um homem. Duas mulheres sendo descartadas como se fosse um objeto insignificante, sem valor. Uma cultura realmente nojenta, covarde, desenvolvida por homens e não por Deus. E não por Deus. Meus queridos irmãos e amigos, Jesus, lá em Mateus capítulo 19, quando comentava sobre o divórcio, ele disse, antes não era assim. Antes não era assim. Foi mudado por causa da dureza dos seus corações. Deus não aceita, mas permite que isso aconteça. Aqueles homens depravados recusaram essa proposta. O levita, já bastante tenso, angustiado, agarrou a concubina e a jogou para fora, para eles abusarem dela. O levita, homem de Deus, que devia dar exemplo de amor, coragem, justiça, confiar em Deus, age de um modo covarde, vergonhoso e entrega sua companheira. Aqueles homens depravados da cidade de Gibeá a levaram e violentaram-na a noite inteira. Imaginem, queridos irmãos e amigos, uma mulher sendo abusada, violentada por vários homens a noite inteira. De manhã, bem cedo, o levita acordou, abriu a porta e a viu caída ali na porta. Ela chegou bem cedo, ali onde estava hospedada. Chegou até ali, mas não conseguiu bater na porta,
porque estava morta. Chegou ali toda arrebentada, fisiologicamente, emocionalmente e fisicamente. Estava morta. Vendo o levita que ela estava morta, a pôs sobre o seu jumento e foi para sua casa. Quando chegou em sua casa, pegou o cutelo e cortou aquela mulher em 12 pedaços e mandou um pedaço para cada tribo de Israel, para ficar registrado o seu protesto pelo que aconteceu. Ou talvez fez isso pelo seu orgulho ferido. Talvez tenha feito isso não para deixar registrado o seu protesto pelo que aconteceu, mas pelo seu orgulho ferido. Quando todas as tribos viram aquele pedaço de ser humano, e souberam o que aconteceu, disseram: isso nunca aconteceu conosco desde que saímos do Egito até agora. Até hoje. Reflitam sobre isso e nos digam o que fazer. É o que foi dito pelas tribos. De comum acordo, todas as tribos se reuniram em Mispa para discutir sobre esse incidente traumático. E revoltados, juraram que jamais entregariam uma filha deles para algum homem da tribo de Benjamim. E pediram para que a tribo de Benjamim entregasse aqueles homens depravados, aqueles homens maus, que fizeram isso com a concubina do levita. Mas a tribo de Benjamim não entregou esses homens depravados. Resolveu defendê-los. Para defender alguns homens depravados, comprometeu toda uma tribo. As 11 tribos resolveram então atacar a tribo de Benjamim. Irmãos lutando contra irmãos. Depois de alguns confrontos, onde morreram 25 mil benjamitas e 40 mil israelitas, a tribo de Benjamim foi derrotada. Foi totalmente dizimada, sobrando apenas 600 homens. Foi derrotada, sobrando apenas 600 homens. Todas as mulheres e crianças foram mortas. Depois que aconteceu isso tudo, o povo começou a comentar e lamentar, porque uma das tribos de Israel seria extinta. Ora, meus queridos irmãos amigos, por que não pensaram nisso antes da guerra? Por que não pensaram antes disso na guerra? Existe um ditado muito comum, uma máxima muito comum, que diz que a emoção toda a razão. Eles não agiram com prudência, com sensatez. Por que mataram todas as mulheres? Por que mataram todas as crianças? Os benjamitas
foram maldosos, ou melhor, aqueles homens depravados de Gibeá, que pertencia à tribo de Benjamim, foram maldosos. Foram maldosos. Foram covardes, foram nojentos. Mas as 11 tribos de Israel também foram extremamente maldosas e sanguinárias, matando todas as mulheres e crianças, seus irmãos, pessoas inocentes. E agora o que fazer para que a tribo de Benjamim não fosse extinta? Essa é a pergunta que faziam. Só sobraram 600 homens da tribo de Benjamim. Quando as 11 tribos se reuniram em Mispa, juraram que jamais entregariam uma filha deles para algum homem da tribo de Benjamim. Eles não podiam quebrar o juramento. O juramento era muito importante para eles. E agora o que fazer para que a tribo de Benjamim não fosse extinta? Aonde arranjariam 600 mulheres para os 600 homens que restaram? E começar tudo de novo. Refletindo sobre tudo isso, resolveram fazer um levantamento e constataram que de uma cidadezinha chamada Jabes, lá em Gileade, não veio ninguém para participar dessa assembleia que foi realizada em Mispa. Portanto, eles estavam livres do juramento. Surgiu então uma ideia diabólica, covarde, nojenta. Um abismo chama outro abismo. Uma maldade em cima de outra maldade. Eles disseram: vamos mandar para Jabes, lá em Gileade, 12.000 homens para matar todos, com exceção, para matar todos, com exceção as mulheres virgens. As mulheres virgens deverão ser poupadas. Invadiram a cidade de Jabes e mataram as mulheres casadas, as crianças, os homens, e só pouparam as mulheres virgens. Dessa cidade, conseguiram 400 mulheres virgens para serem entregues a 400 homens benjamitas. 400 mulheres virgens, 400 moças, talvez adolescentes, que viram seus pais sendo mortos, que viram seus irmãos sendo mortos. Mas faltava ainda 200 homens para completar, para conseguir mulheres. Eram 600 homens da tribo de Benjamim. Então tiveram outra ideia diabólica, nojenta, covarde, etc. Falta palavras para nós classificarmos esse comportamento. Planejar o seguinte: todo ano em Siló, local de adoração ao Senhor, há uma festa para comemorar a colheita da uva. E as moças virgens saem para dançar entre as vinhas. Esses 200 homens benjamitas devem ficar de espreita e sequestrar essas 200 moças. As moças que passarem ali, eles sequestram. E com isso não quebramos o juramento. No lugar de adoração ao Senhor,
numa festa para comemorar a colheita da uva, raptaram 200 moças virgens. E com isso, desse modo, os 600 homens da tribo de Benjamim conseguiram mulheres para que a tribo não fosse extinta. Meus queridos irmãos e amigos, entre o povo de Deus, entre o povo escolhido de Deus, tramas, matanças, sequestro e mentiras. Um abismo chama outro abismo, é o que diz o Salmo 42, quando não há sabedoria, justiça, bom senso e liderança. Mas vejam que interessante, meus queridos irmãos e amigos. Eude, segundo o juiz de Israel, era da tribo de Benjamim, lá onde aconteceu esse incidente traumático. O rei Saul veio de Gibeá, a cidade onde aconteceu essa coisa terrível. Saul, o primeiro rei de Israel, foi escolhido, mas não era da vontade de Deus. Eu não queria que fosse Saul. A rainha Esther era da tribo de Benjamim. Saul, ou Saulo, o maior plantador da igreja que já existiu, o apóstolo Paulo, era da tribo de Benjamim. Alguém poderá dizer, você está dizendo, então, que Deus aceitou todas essas tramas, matanças, mentiras e sequestros para que a história seguisse o seu rumo e uma das tribos de Israel não fosse extinta? Você está dizendo isso? Não. Deus não permitiu que isso acontecesse. Aceitar é diferente de permitir, como já disse. Deus tira das trevas luz. Por outro lado, Davi, melhor rei de Israel, era de Belém de Judá, cidade da concubina. Um homem que cometeu muitos pecados, mas arrependeu-se e acabou se tornando um homem segundo a vontade de Deus. Acabou se tornando um homem segundo a vontade de Deus. Quando arrependeu dos seus pecados, quando arrependeu das coisas erradas que fez. Jesus, o Cristo, Rei dos Reis, nosso Salvador, nasceu em Belém de Judá, cidade da concubina do levita. Para terminar, meus queridos irmãos e amigos, eu já disse em um estudo que fizemos recentemente, com o título de Acostumados e Envolvidos pelo Pecado, que nos dias do profeta Isaías e do profeta Miqueias, eles foram contemporâneos, a nação de Israel estava gravemente enferma. Estava gravemente enferma, sendo comparada por Deus. Sendo comparada por Deus, não é por nenhum pregador não, sendo comparada por Deus como uma chaga podre. E concluímos dizendo que aqueles dias são semelhantes aos dias que vivemos hoje. Alguém pode contestar
essa asserção, essa afirmação? Nós podemos dizer também, sem medo de cometer algum equívoco, que a degradação, a depravação espiritual, moral, social e política relatados nos 5 últimos capítulos do livro de Juízes também são semelhantes aos dias que vivemos hoje. Vivemos dias de degradação, de depravação espiritual. Vivemos dias de degradação, de depravação moral, social e política. Essa é a verdade. Infelizmente, o mundanismo tem invadido as instituições religiosas ou denominações religiosas. Uma observação: nós temos que aprender a separar instituição religiosa ou denominação religiosa de igreja. Igreja somos nós. Somos nós. Organismo espiritual. É por isso que o apóstolo Paulo diz que nós somos templos do Espírito Santo, morada do Espírito Santo, porque nós somos um organismo espiritual, nós somos igreja. Instituição religiosa ou denominação religiosa é a placa, é o templo. As coisas e práticas mundanas têm recebido apoio de muitos cristãos e líderes religiosos. E muitos não aceitam que se fala sobre isso. Não gostam quando comentamos sobre isso. Querem continuar deixando que essas coisas perniciosas, diabólicas, nojentas, invadam a instituição religiosa. Fique com Deus. Um grande abraço.